Então, bom dia, estudantes dos segundos anos da manhã do Estudo Carmela Dutra. Vamos continuar nossa aula de biologia. Eu não sei qual que é o nível de satisfação de vocês com a biologia. Vamos lá, deixa eu fazer essa pergunta básica para vocês. Qual é o nível de satisfação? Vocês já podem ter um nível de satisfação, porque vocês já tiveram biologia no primeiro ano, né? Começaram agora no segundo, mas qual é o nível de satisfação de vocês com a disciplina de biologia? O quanto vocês gostam de biologia, de 0 a 10? Coloquem no chat aí, antes de a gente começar. Isso é importante a gente saber. 11? 8, 9, 7, 8,5. 6, Arthur. Que é isso? Pelo menos tá na média, né? Deixa eu ver aqui, 8, 8, 9, 8, 9, 9,5, Gabriel Helvas, aí. 7, 7, 8, 10. Eduardo, 8,5. Perfeito. Tranquilo, que bom. É claro que vocês já têm que pensar já em vestibulares, né? Que ano que vem vocês já vão fazer, então tá próximo. E para quem quer área de saúde, biológicas, né? Que são as biológicas, vocês precisam saber muito biologia, senão não passa. Porque aí fica peso 2 para vocês, né? Mas claro que vocês não podem nunca esquecer das outras disciplinas também, principalmente português e matemática. Ok? E outras disciplinas, quem é de humanas tem que se preocupar com história, geografia, etc. Né? Quem é de exatas também, química e física, e assim vai. Então, vamos aqui seguir, pessoal. Estamos no horáriozinho aqui, ainda está tranquilo no tempo. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para a gente iniciar. Tudo certo aí, pessoal? Áudio e vídeo? Sim ou não? Tudo. Beleza, fechou então. Pessoal, só fazendo uma pequena revisão da aula passada, mas claro que eu não vou passar tudo novamente, é só aqui só uma recapitulação rápida. Então, pessoal, na aula passada a gente viu o início de classificação biológica, ok? Alguns conceitos que estão referentes à questão da classificação, né? Depois a gente viu já o conceito de espécie. Depois dessa organização aqui, né, de Linneu, Carlos Linneu, que é das categorias taxonômicas, desde espécie até reino. Perfeito? Aí coloquei aqui um esqueminha para vocês decorarem, né? Depois eu falei dos domínios, e desses 3 domínios maiores aí, arquea, bactéria e eucária. Depois vim para cá, mostrando para vocês essa imagem bem bacana sobre os reinos, tá? Que a gente vai estudar todos um por um, bem tranquilamente, porque esse estudo aqui tem que ser um estudo bem tranquilo, assim, sem correria, para que vocês entendam. Claro que não pode ser muito lento, mas tem que ser tranquilo. Perfeito? E aqui eu mostrei a imagem já de uma organização com uma espécie, que no caso era a onça pintada. Vamos lá. Aí coloquei alguns exemplos aqui de nomes científicos para vocês. E agora, pessoal, a gente vai para a parte de nomenclatura binomial, que é a organização. Isso daqui é um pouco chato, mas depois vocês vão ver que é muito simples, mas que a gente precisa, de fato, entender para depois, quando vocês forem, por exemplo, fazer a organização de um nome científico, vocês saberem exatamente como são as regras. Perfeito? Então, eu peço, vamos lá, para a gente não perder tempo. Lê 3 tópicos aí, outro lê 3 tópicos, e o outro os 2 últimos, por favor, e depois eu vou explicar. Bora lá? Rapidinho. Eu leio os primeiros, professor. Nomenclatura binomial. Este sistema, denominado nomenclatura binomial, ou sistema lineano, sugere que todo nome científico deve possuir 2 palavras. A primeira palavra do nome científico se refere ao gênero do indivíduo. Obrigado, próximo. Se quiser, pode continuar. Vamos lá. Vamos, vocês estão dormindo, é? Bora? Eu, professor. Vai lá.
A segunda palavra do nome científico é o epíteto específico, um nome que caracteriza a espécie. A primeira letra da primeira palavra do nome científico deve estar em maiúsculo, as demais em minúsculo, assim como o epíteto específico. O nome científico deve ser escrito em itálico. Em casos em que escrever assim, de forma ilegível e inviável, deve ser utilizada a escrita a grifo. Obrigado. Próximo. Eu. Se o mesmo nome for escrito mais de uma vez em um mesmo documento, a partir da segunda pode-se abreviar o gênero. Helicobacter pylori e H. pylori. H. pylori. Algumas espécies podem possuir 3 nomes, como é o nosso caso, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. O primeiro nome se refere ao gênero, o primeiro e o segundo, a espécie, a todos eles, a subespécie. Nesses casos, valem as mesmas regras. Muito obrigado para os 3 que leram. Aí o Gabriel ficou atento, né? Quem leu, espero. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender isso daqui. Primeira coisa, pessoal. Um nome científico. Oi? Desculpa ter chegado atrasado, cheguei agora, perdão. Erro técnico. Tranquilo. Vamos seguir aí. Sem problemas. Tá cedo ainda. Bora lá, vamos chegar aqui. Pessoal, então, todo nome científico, né, ele precisa de regras, porque senão ia ficar um negócio muito bagunçado, né? Imagine o Paquistão ter uma regra de nome científico, o Brasil ter outra, a Bolívia ter outra, o Afeganistão ter outra, a China ter outra. Não. Então, por isso que eles têm as normas, que é uma norma padrão para todos os países, tá? Para todos os continentes. Okay? Por isso que eles utilizam o latim, que é uma língua morta, para que sirva para todo mundo. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando uma coisa, pessoal. Nome científico, né, não tem muita relação com o nome vulgar, tá? O nome vulgar é o nome usual. Por exemplo, da onça. A onça é o nome popular, o nome vulgar, que a gente chama assim, né? Mas, claro que toda espécie, ela tem um nome científico, e a gente precisa estudar esses nomes científicos. Só que a gente, claro que na escola a gente faz a referência do nome vulgar com a relação com o nome científico, ok? Tá? Porque fica muito mais fácil de aprender. Porque você não vai chamar uma onça pintada pelo nome científico dela, vai chamar ela de onça pintada, e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal, que todo nome científico, basicamente, vem com 2 nomes, tá? O primeiro nome vai ser o gênero, vocês já estudaram ali a questão da classificação, né? E depois vai vir o nome científico, ou também chamado de epíteto específico, que geralmente, pessoal, esse epíteto específico, o nome científico, é o nome do cientista que descobriu a espécie, ou de uma característica peculiar dessa espécie. Por exemplo, onça pintada. É muito em função do gênero dele, né? E também, como é que é o nome científico dele? Me lembra aqui, Gabriel, por favor. Às vezes o professor esquece, esqueci, Pantera onca. Então, muito em função das características daquela espécie, ou do nome do quem descobriu, o cientista que descobriu aquela espécie. Ok? Pessoal, outra coisa importante, o primeiro nome do gênero tem que vir, a primeira letra do gênero tem que vir em maiúsculo, aí o restante vai vir em minúsculo, perfeito? Já a primeira letra do segundo nome, que é o nome científico, vai vir em minúsculo, e o restante também em minúsculo. Tranquilo? Depois, nos exemplos, eu vou voltar lá nos exemplos para vocês entenderem melhor. Outra coisa importante também, pessoal, que geralmente, na maioria das vezes, tem que ser escrito em itálico. Só quando não é possível escrever em itálico, de forma legível, aí você vai colocar escrita em grifada. Pode ser aquela palavra, como é que chama? Letra de forma, né? E grifada. Mas, geralmente, na maioria das vezes, o nome científico é em itálico. Ok? Outra coisa, pessoal. Dentro de um texto, quando o nome científico, a espécie é citada mais de uma vez, você vai citar
o nome da espécie, o nome todo, né? Por exemplo, o exemplo aqui é o Helicobacter pylori, mas depois vai citar novamente, não precisa escrever novamente Helicobacter pylori. Aí você já pode abreviar o nome dele, colocando só a primeira letra do gênero dele, que no caso aqui vai ser H, então vai ficar H. pylori. Okay? A mesma coisa, por exemplo, se a gente citar Homo sapiens. Se a gente falou a primeira vez no texto Homo sapiens, aí na segunda vez você vai colocar H. sapiens. Fechou a história. Ok? E também ele pode vir, pessoal, é muita regra, né? Mas depois vocês vão ver que é simples isso daí. E ele pode ser citado, pessoal, com 3 nomes também. No caso aqui, que eu até falei já na aula anterior, né? Nesse caso aqui, Homo sapiens sapiens, quando é subespécie, pessoal. Perfeito? Então, a gente vai voltar para cá para vocês entenderem melhor a situação. Então, aqui, pessoal, vamos aqui para anta. Papiros terrestres. Estão vendo aqui, ó? Primeira letra do primeiro nome, que é o gênero, tem que vir em maiúsculo. Ok? E já o epíteto específico, tá? Tem que vir todo em minúsculo. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? E também a regra é tudo em itálico. E só vai acontecer de mudar isso. Pode ver aqui, pessoal, que houve alguns erros de digitação, que, por exemplo, que a capivara está em letra de forma, né? Mas não é, tem que ser em itálico, como as outras também. Aqui a abelha também, porque acho que foi só questão de configuração na hora da apresentação. Mas tudo tem que ser em itálico. E caso, vou até fazer assim, ó, para vocês entenderem. Já que eu coloquei em letra de forma, eu vou grifar essas duas aqui, ó. O que tiver, vou fazer tudo aqui para não. Pronto. Isso. Aumentar aqui, bora lá. Só então, nesse caso, quando não estiver em letra em itálico, né, que é o jeito mais usual de escrever o nome científico, né, você vai colocar em letra de forma, mas com um traço aqui embaixo, tá? Perfeito? Vamos lá. Sublinhado, né? Tranquilo essa parte, pessoal? Sim ou não? Ou foi confuso? Digam para mim. Pergunta sobre isso? Teve atividade, uma atividade lá que eu acho que a maioria deve ter acertado, né? Pelo menos eu imagino que sim. Que tem exatamente essa relação de nomenclatura binominal de Linneu. Quem criou essa nomenclatura foi o Carlos Linneu, tá? Tranquilo, pessoal? Deixa eu olhar para vocês, se vocês estão com cara de desespero. Quer dizer, vocês não mostram o rosto de vocês, né? Mas deixa eu ver aqui. Todos calados. Alguém quer falar alguma coisa? Tem microfones ligados? Podem falar. Tem 5 microfones ligados? Vocês querem falar? E o silêncio é um terror. Professor. Posso seguir então, pessoal? Entenderam essa parte? Essa parte, Sim, professor, pode seguir. bem. Se não entenderam, fale, professor, não entendi, que eu repasso novamente sem problema nenhum. Exato, gente. E aí? Se o professor estiver em dúvida, é só falar. Professor, atende o seu pedido. Beleza. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui então. Quem puder desligar o microfone, mas quem está com o microfone ligado não está fazendo muito barulho não, mas se fizer, a gente avisa, né? Ok, pessoal. Dentre essa parte dessa aula de classificação biológica, né, tem a questão da demonstração dos grupos, tá? Dessa organização. Então, os cientistas, que a gente chama de sistematas, né, eles pensaram a gente já tem a classificação, desde espécie até reino, a gente já sabe organizar o nome científico, né, a gente já sabe colocar nos grupos direitinho, mas a gente precisa representar isso de alguma forma, uma imagem. Então, pessoal, essa representação esquemática a gente vai chamar de cladograma e de árvore filogenética.
Nesse sentido aqui, ele traz dois conceitos importantes. Quem pode ler o primeiro conceito aqui de cladograma, por favor? Eu, professor. Vai lá. Eu falei primeiro. Então pode ver. Tá. Diagrama em forma de árvore ramificada, utilizado como representação de relações filogenéticas entre seres vivos. Ok. Quem pode ler a próxima? Posso ler? Sim. Árvore filogenética. É uma representação gráfica em forma de árvore, apresentando as relações evolutivas entre várias espécies ou outras entidades que possam ter um ancestral comum. Muito obrigado pelos alunos que leram. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos observar isso daqui direitinho. Pessoal, na verdade, os conceitos são bem parecidos, tá? São bem parecidos. E tanto o cladograma como a árvore filogenética, ele vai representar, pessoal, as relações filogenéticas, que são as relações evolutivas da espécie. Quando a gente fala assim, pessoal, em relação evolutiva, eu quero dizer o quê? Que eles vão ser agrupados por nível de similaridade, que é o nível de semelhança. Caramba, bicho, todo dia isso, o cara começa a fazer barulho aqui com um negócio de, como é que é? Roçadeira, né? Deixa eu fechar aqui e pegar o ventilador, é o jeito. Só um instante. Agora vai ficar o barulho do ventilador, né? Mas pelo menos vai ser um barulho de... Acho que não é nem roçadeira, aquelas máquinas de cortar ferro, aço, sei lá. Ferro, aço não, né? De ferro, metal. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Então, pessoal, os dois conceitos são bem parecidos, tanto no cladograma como a árvore filogenética, mas porque eles representam as relações filogenéticas, que são as relações evolutivas. Quando eu digo relações evolutivas, eu quero dizer o quê, pessoal? Eles vão, claro, pontuar as similaridades de cada grupo, e quanto mais parecido for, pessoal, mais próximo eles ficam. Tranquilo? Então, aqui, por exemplo, ó, répteis, crocodilos, lagartos e tartarugas, eles têm que ficar próximos, porque são, né, logicamente, do mesmo filo. Aí que depois antes vem aves, depois anfíbios, peixes e mamíferos. E vocês podem perceber, pessoal, que está numa relação evolutiva aqui, ó. Desde peixes até mamíferos, que são os mais derivados, mais evoluídos, digamos assim. Ok? Perfeito? Isso aí está, claro, representando os animais. Os cordados, não invertebrados, mas os vertebrados aqui no caso, né? E também, pessoal, ele vai demonstrar o quê? O seu ancestral comum. Então, aqui é o início de tudo, ó. Quem foi o organismo que deu origem a todos esses? E aqui, pessoal, podem ver, ó. Digamos que seja esse daqui o primeiro indivíduo que deu origem a todos esses. Aí depois eu vim para cá. Aí começa já a ramificação. Daqui veio outro que deu origem aos peixes. Aí depois veio para cá. Aqui, um outro organismo que deu origem aos anfíbios. Aí depois aqui, um outro organismo que deu origem, que pode ter dado origem aos mamíferos, que veio para cá, apareceu esse, que deu origem aos répteis, e também esse daqui que pode ter dado origem às aves. Entenderam, pessoal? É complicado isso? Sim ou não? Não. Não. Perfeito, tranquilo, então. Aí, nesse caso aqui, é o cladograma. Pessoal, quem pensa em fazer biologia, vocês vão ver demais. Tem uma disciplina só disso, tá? E eu tive um trabalho danado para fazer isso. Não sei se o Gabriel já fez essa parte de cladograma na faculdade, né? De organização de cladograma. Mas é bem complicado isso daí. Mas vamos lá. E nesse outro caso aqui, essa árvore filogenética, pessoal, ela está mais ilustrativa, e ela coloca as estruturas que foram aparecendo com o processo evolutivo de cada animal. Nesse caso aqui, são os invertebrados, estão vendo? Ó?
Mostrei aqui os vertebrados e aqui são os invertebrados, todos os animais invertebrados. Só que, desculpa, aqui depois aparecem os cordados, mas a maioria são todos invertebrados. Desde poríferos, que a gente vai estudar, até equinodermos. Todos os invertebrados, depois aparecem os cordados aqui. E aqui tem as estruturas, pessoal. Pode ver, ó. O que foi aparecendo com o decorrer do tempo, no processo evolutivo de cada um aqui. E também segue essa relação evolutiva, desde o mais simples até o mais evoluído, mais derivado. Tranquilo? Sim ou não? Depois, pessoal, a gente vai estudar... Tranquilo, né? Beleza. Depois a gente vai estudar todas essas estruturas que vão aparecendo, em relação à questão de folheto germinativo, e assim vai, das cavidades que aparecem, uns que têm cavidade, outros não, tá? Tem os diblásticos, tem os triblásticos, a gente vai estudar tudo isso. Isso aqui é só para a gente entender primeiro como é que esse nível de organização aqui. Tranquilo? Vírus agora não. Bora lá. Pessoal, classificação biológica é isso. Tem alguma dúvida? Claro que se a gente for estudar mais, ia ser muito mais, mas de forma resumida é isso. Deixa eu olhar para vocês. Aquela aqui é a apresentação. Tudo tranquilo por enquanto, pessoal? A nível básico. Até agora tá tudo bem, professor. Dá para entender tudo certinho. Fechou. Eu cheguei atrasado, estou Pessoal, entendendo. para nível básico de ensino médio do segundo ano, é basicamente isso. Tá? Se eu tivesse em sala de aula, com livro didático, talvez eu ia acrescentar algo mais, né? Mas vamos seguir agora para a correção. E a participação de vocês vai ser fundamental. Deixa eu ver aqui. Mesmo eu não corrigindo no CLES, né? A gente já vai corrigir agora, para a gente não perder tempo com isso. Atividade? Isso. Ah, tá. Deixa eu... Vocês fizeram, né, a atividade? Eu nem olhei a atividade de vocês ainda. Com toda a certeza da humanidade. Fiz, professor. Eu fiz. Que bom. Mesmo eu não corrigindo ainda, pessoal, vocês agora, pela correção, vão saber se acertaram ou erraram a questão. Evidentemente, né? Que o medo é grande. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Aluno, por favor, um voluntário para ler a primeira questão, por favor. Por obséquio. Eu. Vai lá. Ao analisar um cachorro e um gato, por exemplo, fica claro que se trata de espécies distintas. Entretanto, nem sempre é possível analisar a morfologia e concluir que falamos de espécies diferentes. Que critério é primordial para dizer se um organismo é ou não da mesma espécie? Pode ler a resposta correta. A. C. Capacidade de reprodução com outro indivíduo. Muito obrigado. Quem foi que leu? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, obrigado. Levantaram a mãozinha, foi isso? Foi sem querer, professor. Esse meu celular é todo doido. Tá certo. Então vamos lá, pessoal. Nesse caso, a gente já vai, claro que e todas as questões vocês devem estar acostumados, tanto de biologia como de outras disciplinas, faz uma introdução e depois vai direto à pergunta. Foi o caso dessa questão aqui, né? Fiz uma introduçãozinha, dei um exemplo do cachorro e do gato, e depois foi para a pergunta: que critério é primordial para dizer se um organismo é ou não da mesma espécie? Evidentemente, pessoal, a capacidade reprodutiva. Se dois indivíduos, né, da mesma espécie, claro que um sendo do gênero masculino e outro do gênero feminino, conseguirem se reproduzir em ambiente natural, evidentemente que é uma espécie. Ok? E, claro, o seu descendente sendo fértil. Porque, como eu já disse para vocês, há capacidade também de reprodução, de acasalamento em ambiente natural, de subespécies ou até de gêneros diferentes, tá? Mas que são bem próximos. Ok? Só que o descendente, o filhotinho lá, nasce estéril. É por causa da mula. Só segunda, vamos lá, por favor. Quem pode ler? Eu. Vai. Tá bom. Os nomes científicos dos seres vivos são escritos com base em um conjunto de regras proposto por Carl von Linné. A respeito dessas regras, marque a alternativa incorreta. Letra D. O nome científico nunca deve ser destacado do texto. Perfeito.
Ok. Quem foi que leu? Hannah. Ana, obrigado, Ana. Então, pessoal, aqui ele está pedindo a incorreta, tá? Em relação à questão das regras. Então, se a gente for ver aqui, ó, nesse caso eu vou analisar todas, tá? Ó, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim ou latinizados. Perfeito, tá correto. Quando se referir a subespécies, a nomenclatura será trinomial. A gente estudou isso. Quando for subespécie, são 3 nomes. Como subgênero também, só que, no caso, vai vir o nome do subgênero no meio, entre parênteses, tá? Depois, o nome científico é composto por 2 nomes, gênero e epíteto específico, ou nome científico. Aí eles colocam esse nome difícil de falar, né? Vamos lá, vou pular aqui a resposta incorreta, né? O nome do autor pode ser colocado logo após o nome da espécie. Sim, está correto. E aqui fala, o nome científico nunca deve ser destacado do texto. Nesse caso, pessoal, eu já disse, né? Quando você não consegue escrever, por exemplo, em itálico, você pode grifar. Então, o grifo não é um destaque. Então, nesse caso aqui é errado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, sim, uma coisa importante para vocês em provas de vestibulares, não só em biologia, mas em todas as provas de vestibulares, pode acontecer esse tipo de coisa. Ó. Quando você vê a palavra nunca, jamais, um negócio que é muito extremo, você vai bater naquela questão percebendo que ela é incorreta. Okay? Então, já é uma dica para vocês em provas de vestibulares que irão vir aí. Tá? Terceira questão. Quem pode ler? Agora sim. O sistema bionomial de nomenclatura biológica, publicado por Linneu em 1735, é utilizado até hoje para a designação científica de qualquer espécie de ser vivo. Das alternativas a seguir, qual contém as espécies grafadas de acordo com as regras do sistema bionomial? B. Turdus rufiventris e assim sucessivamente. Tá bom, deixa que eu leio o resto. Quem foi que leu? Ana Júlia. Ana Júlia, obrigado. Então, pessoal, a resposta aqui no caso é letra B. Vamos analisar as outras antes de chegar nessa aqui. Letra A, pessoal, vocês viram. Aqui, a gente já descarta por quê? Porque está itálico. O itálico não, desculpa, está em letra de forma, né? Eu não sei o tipo de letra que é essa, mas eu chamo letra de forma, vocês entendem, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, está em letra de forma. Se tiver em letra de forma, tem que estar o quê, pessoal? Destacado. Tem que estar sublinhado. Perfeito? Então, a gente já descarta essa. Nesse outro caso aqui, ó, todas estão em itálico. A gente vai analisar se está seguindo a regra, ó. A gente já vai descartar por quê? Porque essa primeira aqui, pessoal... Ela tá fala aí. com nome maiúsculo, sobrenome, né? Tipo, como se fosse um sobrenome. Maiúsculo. Sim, o epíteto específico dele, o primeiro nome, a primeira letra quer dizer está em maiúsculo. Sim, está correto. Quem foi que falou? Marco Antônio. Hã? Marco Antônio. Marcos Antônio, obrigado, Marcos. Então, aí vocês vão ver que seguiu aqui a mesma lógica, todas são assim, ó. Então tá tudo errado. Porque a primeira letra do segundo nome tem que estar em minúsculo. Aí aqui, pessoal, a gente já descarta por quê? Oi? Porque a primeira letra tem que estar em maiúsculo. As duas, a D e a E não tá. Isso, perfeito. Perfeita análise. A D também, como ele falou, né, tem que estar em maiúsculo aqui. Todas estão em minúsculo, a primeira letra do primeiro nome, que é o nome do gênero, né? E aqui a também. misturada. Isso, perfeito. Então, a resposta correta é a letra B, de bucéfalo. Vocês sabem quem era o bucéfalo, pessoal? Eu já fiz essa brincadeira com vocês, né? Vamos ver se vocês lembram. Quem era o bucéfalo? Não achar que eu tô falando besteira aqui, né? Não. O Vixe, não bucéfalo sei. era o cavalo do Alexandre o Grande, pessoal. Eu lembro. Imperador. O grande imperador de Roma, Alexandre o Grande. O nome dele era Bucéfalo. Aí depois, esse nome de Bucéfalo ficou conhecido como nome de cavalo de guerra. De fato, ficou assim, Bucéfalo. Mas o primeiro Bucéfalo que apareceu na humanidade foi o do Alexandre o Grande. Pergunta aí do professor de história de vocês sobre isso. Vamos lá. Questão 4. Quem pode ler a questão 4? Eu posso.
Alternativa 4. Grupo de populações naturais potencialmente capazes de cruzar e de produzir dependências férteis pertencem necessariamente à mesma espécie. Letra E. Perfeito. Quem foi? Isso, letra E. Quem foi que leu? Marco Antônio. Marco Antônio. E de equino. Só, então, no caso aqui, ele está pedindo o quê? Isso aqui é uma definição, né? O enunciado é uma definição. Grupo de populações naturais, potencialmente capazes de cruzar, né, em ambientes naturais, já está falando aqui de populações naturais, e de produzir descendência fértil, né? Claro que é evidente que vai ser a espécie. Isso é um conceito de espécie. Questão 5, bora lá. Opa, E a Essa hora. classificação? Eu já tava professor, do lendo. nada. Tem uma menina que queria ler, aí a outra leu, né? Ela já leu. Ah, ela já leu? Perfeito, então Já. vamos seguir. A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com D. Características comuns e relações de parentesco evolutivo. Muito obrigado. Quem foi que leu? Hanna. Ana. Perfeito, Ana. Então, aqui, pessoal, ele está pedindo o conceito de taxonomia, que é o conceito de classificação biológica. A gente vai ver que nas outras, pessoal, nenhuma está falando sobre relação de parentesco evolutivo. E a classificação biológica trata disso. Tá? Ele fala que um ancestral mais próximo, padrões observados, não exatamente porque a gente pode ver ancestrais mais longínquos, tá? Maior número de espécies e ecossistema, não. Essa questão de número de espécies e ecossistema a gente vai trabalhar lá na ecologia, tá? A forma como se alimentam em habitat, também é mais lá para a ecologia essa parte aí, mas classificação biológica é exatamente essa daqui, ó. Características comuns e relação de parentesco evolutivo. Ok? Resposta D de dromedário. Questão 6, vamos lá. Essa é com Peraí, Hudson, deixa eu achar professor. aqui. É a 6, é? Isso. Beleza. Indiquem a ordem crescente da classificação biológica. Letra B. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Perfeito. Quem foi que leu? Hudson. O Hudson. Pessoal, essa questão, por exemplo, se cair na prova de vocês, e quem errar, eu já falei daquele passeio que eu gosto de fazer com o aluno que erra minhas questões? Lembra do passeio lá no Madeira? No barquinho? Não. Vocês não lembram desse passeio? Que alunos que erram questões fáceis na prova? Como é que é esse Passeio de passeio? graça, errando na questão. Isso, vocês não lembram, né? Professor, nem nada eu sei. O que eu faço com o aluno que erra minhas questões? Essas questões mais fáceis que eu coloco na prova. Eu chamo Ensina ele para a um passeio, nadar na força. eu chamo ele para um passeio, levo umas Amarrar uma cordas. pedra no pescoço, não era isso? Só amarra uma pedra no pescoço. Isso, exatamente. Vamos colocar nos pés para ser mais, né, mais leve a situação? E Vamos joga o lá. indivíduo no madeira para os candirus comerem. Ok? As traíras. Famoso boto cor-de-rosa. Peixe carnívoro. Então vamos lá, Porque- professor. Eu acho Então que é vocês muito sabem, né? Não improvável. errem essas questões fáceis na prova. Oi, fala. É muito improvável, eu nunca consegui errar uma questão de biologia. É difícil errar de biologia. Isso. Química, só de vez em quando, mas agora o resto da matéria, acho que essa fácil aí me pegaria de surpresa. A química do segundo ano é complicada. Eu já fui professor de química, né? Eu sei como é que é a situação. Já é muito cálculo, né? Então, vamos lá. Então, a resposta correta é de o B, do famoso bucéfalo. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pessoal, vocês não podem errar isso, porque é o princípio da classificação biológica, né? Reino é um grupo mais amplo, aí vai depois surgindo os filos, as classes, ordens, famílias, gêneros e a estrutura mais, o organismo mais básico de todos é a espécie, né? Que dá o nome científico. Ok, 7, pessoal, questão 7. Eu leio. Isso, vai lá. Quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados? Letra D, Animalia, Plantae, Fungi, Prostista,
Imon Monera. Foi que Certo. leu? Paola. Paola, obrigado, Paola. Vamos Protista. lá. Isso, protista. Pessoal, isso aqui a gente vai estudar todos esses grupos. Claro que a gente vai estudar na sequência do primeiro Monera, bactérias, depois protista, protozoários, depois o reino fungos, depois plantas, né? E por último, Animalia, também conhecido como metazoa. Perfeito? A gente vai estudar tudo isso, mas nessa ordem que eu disse para vocês. Questão 8. Posso ler? Lê, professor. Resolvam aí vocês dois. Pode ler. Sobre as árvores filogenéticas, é correto afirmar que B. Representam as relações de parentesco evolutivo. Perfeito. Quem foi que leu? Laura. Laura, obrigado, Laura. Só, é básico isso aqui também. É questão nível passeio no Rio Madeira, para quem errar. Perfeito? Se está lá no texto, o professor falou, quem errar isso na prova, se eu colocar, né? E minha prova, pessoal, para quem já foi meu estudante ano passado, sabe que eu coloco questões fáceis, facílimas, para aquele que estava meio aéreo nas aulas, por alguma situação, né? E a gente deu desconto em função de toda a situação do passado, que se Aquele repete. que fui eu, né, professor? Não Fui sei eu da quem vida foi. que cheguei do final do bimestre. Não sei quem foi, eu sei que acontece, né? Acontece. Eu não vou lembrar quem foi, que ficou aéreo, muito aéreo nas aulas, mas acontece. Só então, sempre coloco questões fáceis, questões médias e questões um pouco mais difíceis, né? Mas em função da situação toda, né, do modo de aula que a gente está tendo, a gente não pode também pegar pesado demais com vocês, né? Ter essa consciência. Então, aqui no caso, pessoal, árvores filogenéticas, né, com os cladogramas, mas vocês viram que foram representados de uma forma diferente, né? A árvore filogenética é mais ilustrativa e o cladograma ele é mais seco, né? Informações. Mas, no caso, os dois vão estudar essa parte de relações de parentesco evolutivo, ok? Vamos lá, letra B. 9, quem pode ler? Questão 9. Eu, professor, eu leio. Vai lá. Classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e de hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados. Para facilitar a classificação, Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas. De acordo com esse sistema, qual é o táxon mais abrangente? Letra A, reino. Muito fácil essa, né? Quem foi que leu? Stephanie. Stephanie, obrigado, Stephanie. Pessoal, então, falou em táxon. Quando a gente está falando de táxon, pessoal, é grupo da classificação biológica, então não esqueçam disso. Taxonômico vem de grupo. Táxon é o grupo específico. Então, qual é o táxon mais abrangente, no caso aqui? Evidentemente é o reino. Só que, se tivesse, pessoal, presta atenção, se tivesse domínio aqui, qual é a resposta correta? Como assim? Se fosse reino? Não. Se tivesse... Se tirasse o reino, praticamente, né? Qual seria a segunda opção? Não, se eu tivesse colocado, por exemplo, reino e tirasse aqui ordem e colocasse domínio, qual seria a resposta correta? Seria domínio. Isso, seria domínio. Então, a gente estuda, pessoal, mais até o reino. Só que tem os 3 domínios que a gente já estudou também. Perfeito? Então, de certa forma, o mais abrangente, de fato, é o domínio. Mas como não estava aqui na alternativa, você marcou reino. Vamos lá, questão 10. Posso ler? Pode. Um organismo que pertence ao mesmo filo que o outro necessariamente pertence ao mesmo. A letra A, reino. Claro, pessoal. Se a gente for ver, quem foi que leu? Andrei. Andrei, obrigado, Andrei. Se a gente for perceber, pessoal, olha o que ele fala aqui, ó. Um organismo que pertence ao mesmo filo, evidentemente, pessoal, esses indivíduos vão pertencer ao mesmo reino. Porque a gente vai estudar lá, por exemplo, o reino animal, e a gente vai, por exemplo, estudar os filos, vocês vão ver que todos esses filos pertencem ao reino animal. Entendido isso? Tranquilo? Aí tem um recadinho aqui, jamais perca seu equilíbrio, o mais forte que seja o vento da tempestade. Busque no interior abrigo. Isso é um trecho de uma música do Ponto de Equilíbrio, que é uma banda de reggae. Eu já fui até no show dele em São Paulo uma vez. Estava em São Paulo, estava com os amigos lá no... Fui para
um seminário científico, apresentar uns trabalhos e aproveitei e assisti o show do Ponto de Equilíbrio, muito bom. Vamos lá, pessoal. Então, temos 10 minutinhos. Eu vou iniciar, a gente terminou essa parte de classificação, ok? Vou corrigir a atividade de vocês ainda. Depois eu vou ler os comentários aqui, tá todo mundo bem aí, né? Felizes? Tudo. Só então a gente vai começar o estudo. Primeira coisa, a gente vai começar já o estudo dos reinos, mas antes, claro, evidente, a gente vai começar por vírus. E como vocês já sabem, desde lá do primeiro ano, que vírus não podem ser considerados seres vivos, ok? Porque eles são acelulares. Então, é uma das características primordiais para seres vivos é a presença de células. Claro, células mais simples, como acelulares, no caso, depois vocês vão ver as bactérias como acelulares, e células mais complexas, que são as pluri- ou multicelulares. Perfeito? E também a questão da referência entre eucarionte e procarionte. Todos esses conceitos celulares a gente estudou lá no primeiro ano. Claro que a gente vai precisar também desses conceitos no estudo dos reinos. Tranquilo? Eu preparei aqui, pessoal, um vídeo para vocês, mesmo com pouco tempo. Vamos fazer assim? Eu acho que é bem melhor fazer isso, porque não vai adiantar eu começar, ficar 8 minutos passando o vídeo. Era a minha programação para hoje, mas não vai dar tempo, porque, infelizmente, o tempo já está se esvaindo. Quem vai liberar o vídeo pra gente assistir? Ou não? Eu vou pensar. Sabe por quê? Porque pode ser dois exemplos. Ou o senhor libera, ou o senhor dá na próxima aula explicando. Eu acho melhor ter o tempo todo da próxima aula para passar esse vídeo do que colocar no Class ou lá no YouTube para uma parte só assistir. Porque eu sei como é que é. Nem todos vão assistir, né? Deixa eu encerrar a apresentação. Eu não ia também, não. Não, vocês não vão assistir. Vocês são sinceros, que bom. Tem que usar a sinceridade mesmo, de fato.